capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 37. Olha o evangelho que segundo escreve Marcos, que na verdade os evangelhos são de Jesus. Só quem escreve é Marcos, Mateus, Lucas, João e aí vai. Quem achou diz amém. Dando um grande brado, Jesus expirou. Amém? Dando um grande brado, Jesus expirou. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecendo essa casa, conhecendo esse povo que gosta de dar glória a Deus, aleluia, glorificar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas que nós conhecemos, evangelista Vitor, tem um pastor ali também, né? Nós conhecemos, e as esposas, Deus abençoe vocês e abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu gravo assim que eu tenho um canal no YouTube, Evangelista Alexandre Silva. Se você quiser acessar, vai lá no YouTube, Evangelista Alexandre Silva. Lá tem umas mensagens que eu coloco, no Facebook, nos pedaços, e aí vai. Aonde chegar e Deus quiser abençoar, assim seja feita a vontade de Deus. Meus irmãos, capítulo 15, que nós acabamos de ler, versículo 37, Jesus, ele vai dar um brado, e expirou dando brado. A Bíblia diz que Jesus ele vai ser crucificado às 9 horas da manhã. Capítulo 15, verso 25, está escrito: e a hora terceira, quando o crucificaram. No capítulo 15, versículo 33, ao meio-dia houve trevas sobre toda a face da terra. A hora terceira, a hora nona, que é às 3 horas da tarde, Jesus exclamou e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ele foi crucificado 9 horas da manhã. Ao meio-dia, houve trevas sobre a face de toda a terra até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Jesus ele vai dar um brado e Jesus expirou. Eu quero trocar a palavra expirou, que significa que Jesus ele morreu. E o tema dessa mensagem que eu quero vos trazer nessa noite é sobre os benefícios da morte de Cristo. Cristo não morreu à toa. Cristo não morreu por acaso. E é porque ele morreu é que nós estamos aqui essa noite. É por causa da sua morte e ressurreição que todos foram resgatados. É por causa da sua morte e ressurreição que as pessoas estão hoje em um culto, congregando, adorando e louvando ao nome de Jesus. A morte de Cristo, ela estava dentro do propósito de Deus. No capítulo 2, versículo 23 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está dando o seu discurso, Pedro vai falar isso. Pedro vai dizer: a este homem que vos foi entregue pelo propósito de Deus e pelo conhecimento de Deus. Então a morte de Cristo estava dentro do propósito de Deus e dentro do conhecimento antecipado de Deus. Aí onde eu falo que a morte de Cristo era propósito de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário estava no conhecimento antecipado de Deus. Antes de existir o céu, a terra, o mundo, o ser humano, ele já estava dentro desse propósito em morrer pela humanidade na cruz do Calvário. E Deus, ele vai usar os profetas para anunciar a morte de seu filho. E um dos profetas que nós conhecemos, que profeta messiânico, é o profeta Isaías.
O profeta Isaías vai profetizar no capítulo 53 e no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado até o matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Vou repetir. Ele foi oprimido e humilhado e como cordeiro foi levado até o matadouro. Deixa eu explicar algo aqui. O cordeiro era levado até o matadouro para ser morto. Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi levado até a cruz para morrer por nossos pecados. Então, a morte de Cristo estava dentro do propósito de Deus. E Deus, para confirmar esse propósito, Deus veio usando os profetas, e um deles que se destaca, chamado de profeta messiânico, é o profeta Isaías. O próprio Jesus, quando ele estava na terra ainda no seu ministério, no capítulo 16, versículo 21 de Mateus, Jesus vai dizer, e Jesus começou a anunciar aos seus discípulos, dizendo, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e lá seja maltratado pelos principais sacerdotes, seja maltratado pelos principais da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então estava dentro do propósito de Deus. Deus veio confirmando usando os profetas e depois o próprio Jesus vai anunciar aos seus discípulos a sua morte em Jerusalém, na cruz do Calvário. Mas qual é o benefício da morte de Cristo na cruz? Primeiro benefício, Jesus ele morre na cruz pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer, antes de tudo eu vos entreguei aquilo que recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Então Cristo não morreu na cruz à toa. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Por que que Cristo vai morrer pelos nossos pecados? Porque a Bíblia diz, em Romanos no capítulo 5 e no versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Glória a Deus. Por isso que Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo ainda diz mais. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem que não aceita Cristo Jesus está morto espiritualmente. Todo homem que não aceita Cristo Jesus como Salvador está destituído, exclusivo da glória de Deus. Aí quando Deus olha do céu para a terra e vê que o pecado entrou no mundo através de Adão, e com o pecado entrou a morte espiritual e a morte física e também a morte eterna, Jesus então vai falar, eu vou morrer na cruz do Calvário pelo pecado deles. Todo homem está destituído da glória de Deus até não aceitar Jesus, mas aceitou Jesus e creu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele está garantido a vida eterna para todos sempre. Por isso Jesus morre na cruz. Ele morre por nossos pecados. Porque se ele não morresse pelos nossos pecados, todo ser humano estava destituído da glória de Deus. Estava exclusivo da glória de Deus. Mas graças a Deus que Cristo morreu na cruz do Calvário.
pelos nossos pecados. Agora nós que estamos aqui não estamos destituídos. Não estamos excluídos. Temos esse acesso à glória de Deus. Segundo benefício, porque Cristo morre na cruz do Calvário, para levar-nos a Deus. Em 1 Pedro 3,18 vai falar que Cristo padeceu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos levarmos a Deus, morto na verdade e na carne, mas vivificado em espírito. Vou repetir o versículo. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para quê? Para nos levarmos a Deus. Pedro não pode levar nós até a Deus. Maria não nos leva até a Deus. Paulo não nos leva até a Deus. O Papa não nos leva até a Deus. Pastor, presbítero, pregador, cantor não nos leva a Deus. Mas Cristo Jesus morreu para nos levar até a Deus. O próprio Jesus, quando estava na terra, no capítulo 16, capítulo 14, verso 6 de João, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar até a Deus se não for por Cristo. Ninguém vai até o Pai se não for por Cristo. E como é que ele conseguiu esse acesso para nós chegar até a Deus? Morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos levar até a Deus. Não existe salvação no nome de ninguém na terra. Não existe salvação no nome de Bolsonaro. Não existe salvação no nome do Lula. Não existe salvação no nome de Paulo, no nome de Pedro. Não existe salvação no nome de Apolo. Não existe salvação no nome de Lucas, de Mateus. Mas agora no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus, a perdão no nome de Jesus, a santificação no nome de Jesus, a batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus, a salvação das nossas almas. Ele nos leva a Deus através da sua morte. Terceiro benefício. Por que é que Cristo morre na cruz do Calvário? Para nos reconciliar com Deus. Quem está acompanhando? Romanos capítulo 5, versículo 10. Sendo nós inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Cristo. Todos nós que estávamos aqui, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ele é um inimigo de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Deus, olhando do céu para a terra, sabendo que a humanidade estava inimiga de Deus, Deus falou: quero me reconciliar com eles. O que é que eu vou fazer? Vou enviar o anjo Gabriel? Não. Vou enviar o anjo Miguel? Também não. Vou enviar meu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para todo aquele que crê seja reconciliado comigo. Quem é amigo de Deus aí? Levanta a mão. Quem é amigo de Deus? Você é amigo de Deus pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Satanás está mordendo a orelha dizendo: eu queria que ele fosse inimigo de Deus, eu queria que ela continuasse sendo inimiga de Deus, mas ele aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, creu na morte de Cristo, e agora ninguém aqui mais é inimigo de Deus, agora todos somos amigos de Deus. Glória a Deus. Está vendo
Ele deu o brado e expirou, não foi à toa? Está vendo que ele morre na cruz, não é à toa? É para reconciliar o homem, reconciliar a mulher, para que se tornem amigo de Deus e não inimigo. Agora, esse amigo é diferenciado. Ele não é como os amigos que nós tínhamos, que é amigo de dinheiro, é amigo de droga. Enquanto eu tenho droga, eu tenho um amigo. Enquanto eu tenho dinheiro, eu tenho um amigo. Enquanto eu tenho cachaça na mesa, eu tenho um amigo. Mas acabou o dinheiro, acabou a droga, acabou a cachaça, todo mundo vai embora. Mas Cristo não. Se eu tenho dinheiro, Ele é meu amigo. Se eu não tenho, Ele continua sendo meu amigo. Se eu estou triste, Ele é meu amigo. Se eu estou alegre, Ele continua sendo meu amigo. Se eu tenho casa própria, Ele é meu amigo. Se eu não tenho, Ele também continua sendo meu amigo. Se Cristo é teu amigo, levanta a mão para dar glória. Esse amigo não nos abandona. Labracai até, ele é teu amigo, ele é teu amigo. Bate na mão do teu irmão e fala assim: Cristo é teu amigo, Deus é teu amigo, Deus é teu amigo. A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que o irmão. E esse amigo mais chegado do que o irmão é ele. Porque temos amigo por interesse, mas ele não tem interesse. Temos amigo por aquilo que eu tenho no bolso, mas ele não é meu amigo pelo que eu tenho no bolso. Ele é meu amigo porque ele me ama. E porque eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo, acreditei e me reconciliei com Deus pela morte de Cristo Jesus. É que nós não para pensar, mas nós temos um amigo. Pensa num amigo. É um amigo que quando a minha mesa está vazia, ele está sentado comigo comendo cuscuz com ovo. Se minha mesa está farta, ele está sentado junto comigo também. Mas tem dia que a mesa não está farta, tem dia que está só a misericórdia, mas ele também está. Louvado seja Deus. Quarto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Ele morreu para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles ele morreu. Vou repetir. Ele morreu para que os que vivem não vivam para si. Não vivam fazendo as suas próprias vontades. Não vivam usufruindo das suas paixões carnais. Não vivam para onde quer, não vai para onde quer, não faz o que quer, não veste o que quer, mas vive agora para Deus. Está escrito sim ou não? Ele morreu para os que vivem, não vivam para si. Então Cristo morreu na cruz para eu não viver para mim. Porque se eu viver para mim, eu vou mentir. Se eu viver para mim, eu vou adulterar. Se eu viver para mim, eu vou beber. Se eu viver para mim, eu vou sensualizar. Se eu viver para mim, eu vou pro boteco, eu vou pro baile, vou dançar funk. Mas quando Cristo morre na cruz, não é para viver mais para mim. Ou seja, não adultero, não fornico, não sensualizo, não minto. Vive em santificação na presença de Deus, renunciando o pecado dia após dia. E quando ele estava na terra, foi isso que ele disse. No capítulo 16, verso 24 de Mateus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo sabia. Em Gálatas 2:20 ele vai dizer:
Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo pela fé pelo Filho de Deus. Ele está dizendo, eu estou crucificado com Cristo, eu já não vivo, ou seja, não faço a minha vontade mais. Mas agora quem vive em mim é Cristo. Para acabar. Olha só o 38, o 37. Dando um grande brado, Jesus expirou, ou seja, morreu. O 38. O véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha para cá. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o sexto benefício, que quando ele morre, o véu do templo se rasgou. Segundo o historiador Flávio Joséfo, para que esse véu se rasgasse, tinha que ser 10 cavalos do lado direito, 10 cavalos do lado esquerdo e um puxando na direção contrária para que se rasgasse, de tão grosso que era o véu. Esse véu separava o lugar santíssimo do lugar santo. Porque o templo é separado, tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo existia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E dentro do lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar ainda uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele e depois pelo povo. Agora olha para mim. Quantas pessoas não queriam entrar no lugar santíssimo? Quantas pessoas não queriam usufruir da bênção, da glória e sentir a presença de Deus? Quantas pessoas não queriam sair do pátio, passar no lugar santo e entrar no lugar santíssimo para sentir a presença do Criador, mas não podiam. Estavam brecados para isso. Não tinha condição e nem legalidade. Deus olhou do céu para a terra e disse, espera aí, só o sumo sacerdote pode entrar. Quando meu filho morrer na cruz, esse véu vai se rasgar. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo, agora não tem mais limite para entrar na minha presença. Agora todos podem entrar. Rico, pobre, quem fala inglês, quem não fala, quem tem casa própria, quem não tem. Todo mundo pode entrar. Tribos, nações e línguas podem entrar na presença de Deus. Pode vir. Mateus vai louvar, vai dar um brado. Mateus, ele não tem só unção para tocar. Israel. Não tem só unção para tocar, mas tem unção para cantar. Eu conheci ele lá na outra congregação, o pastor Arnaldo, que é pastor lá, e o pastor me apresentou Israel. Israel é uma benção. O véu do templo se rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Por quê? Era Deus dizendo para a humanidade, a salvação não vem de baixo, a salvação vem de cima para baixo. Glória a Deus! Nenhum homem pode ser salvo, nenhum homem pode chegar a Deus, nenhum homem pode alcançar a salvação. Por isso que o véu se rasgou de cima para baixo, era Deus dizendo para a humanidade, a salvação não vem de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. A salvação não é natural, ela é sobrenatural. A salvação não vem do homem, mas vem de Deus. A salvação não vem da terra, mas vem do céu. Quem aceitou Jesus como Salvador aqui, então você é salvo pelo sangue e pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele é digno de glória e de adoração.
Quem quer que o céu desça nessa noite aqui? Você tem motivo para agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe essa canção? Cante comigo. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Teu. Adora, vai. Tua vontade seja feita. Na onde cante? Na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra como é do céu, e deixa o céu descer. Elevará. Quem quer que o céu desça nessa noite? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui em cima. Você vai cantar comigo. Diga, Pai Nosso, diga. E Pai Nosso, na onde? E santo é o teu nome. Levante a mão e diga o teu reino, teu reino. Diga a tua vontade. Na onde cante? Na terra como é, e do céu, e deixa o céu descer na terra como é, e do Ele Maracalava.